Nós temos agora uma próxima sessão aqui, já com... Os palestrantes já colocaram material aqui no... Ah, não, Vocês têm algum material para colocar? A gente tem uma sessão agora que é o painel ESPM Unigran Rio. E depois dessa sessão é que a gente tem o coffee break. Tudo bem? Tranquilo? Esse sofá de Hebe me deixa um pouco tensa. Então, eu vou começar aqui de baixo, para depois conseguir chegar até nele. Boa tarde, eu sou Denise Barros, eu sou do PPGA da Unigran Rio, do mestrado em administração. E o professor Rezende, quando a gente começou a conversar sobre o colóquio, nós somos de uma área diferente, né? Eu sou da área de estudos de consumo, trabalho com comunicação organizacional, mas a gente pensou em alguns assuntos que têm, na verdade, bastante convergência com a gestão do conhecimento. Então, junto com alguns colegas da SPM aqui do Rio, nós criamos uma mesa que é tentar pensar a marca como um ativo intangível da empresa. E a gente pensou em colocar duas visões que são complementares, às vezes um pouco menos complementares, às vezes paralelas, ou seja, não se encontram nunca. Mas, enfim, essa é a questão para o debatedor. Eu sou apenas a moderadora, o que significa que eu modero o início e depois eu modero o final. Nós vamos trazer o professor Marcelo Boschi, que é da SPM, por favor. Eu acho que você vai poder ficar em pé, porque a sua apresentação é a primeira. E o professor Luciano Tardan, que é também da SPM, que vai apresentar a visão do design a respeito da marca. O professor João Felipe Sauerbron, que é do PPGA também da Unigran Rio, será o nosso debatedor. Então, para começar, eu vou pedir primeiro para o Boschi fazer a apresentação dele, depois o Luciano, e aí a gente faz o debate, enfim, a plateia vai ter voz aqui, tá bom? Obrigada. A primeira apresentação está pronta? Está quase. Boschi. Boa tarde. O objetivo é discutir pontualmente o que eu percebo como a importância da marca, das marcas e do branding no mundo contemporâneo que a gente vive e nesse mundo de tomada de decisão, inserindo dentro do que a Denise propôs como uma contribuição da SPM, né, desse olhar e de como que a gente tem trabalhado essa questão da marca. E eu tenho trabalhado, pensado nessa questão da marca nos últimos, acho que 10 anos. Sou originalmente professor, sou formado em administração, tenho mestrado em gestão e comecei dando aula de administração e depois de marketing, então muitos desses olhares foram influenciados por essas discussões e continuo sendo professor de marketing e de branding. Então, vamos passar? O que eu acho que norteia a questão central é uma ideia que está sendo bastante discutida, que é um mundo de permanente comoditização das ofertas, por mais tecnológicas que elas sejam. Então, produtos e serviços têm perdido valor de maneira cada vez mais intensa. Muitos autores começam a discutir isso de maneira muito mais significativa nos últimos anos. A ideia de commodity não como uma ideia clássica, talvez, mas como uma ideia bem atual da perda constante de valor que produtos e serviços têm sofrido e, consequentemente, a tomada de decisão das empresas no sentido de reduzir essa perda de valor e várias estratégias que acabam vindo
na construção de marca. Então, minha discussão vai ser um paralelo de se eu tenho um mundo comoditizado, ou seja, onde a perda de valor dos novos produtos e serviços ela é muito forte, muito rápida, o que fazer, né? Então, vai a partir daí, por favor. Quais são essas tendências? Pode ir uma a uma? Pode ir lá. A comoditização das ofertas, então, ofertas são cada vez, você pega a lista, os rankings que são publicados, e todos eles acabaram de ser publicados. O da Interbrand foi publicado há 2 ou 3 semanas atrás, o Brand Z do Millward Brown também, e todos eles apontam essas mesmas características, não importa qual a categoria ou qual a área de negócio, você tem um processo que a gente está chamando ali de comoditização das ofertas, ou seja, as ofertas são cada vez mais banais, comuns e sem muito valor agregado. A competição é super acirrada, também não é novidade para ninguém, consequentemente, dificultando ainda mais essa perda de valor, acumulando mais e mais ainda. Nesse sentido, eu tiro essa discussão permanentemente. As ferramentas tradicionais de marketing, apesar de eu construir marcas a partir do uso das ferramentas tradicionais de marketing, as ferramentas tradicionais passaram a suportar a discussão da marca nos últimos 5 a 10 anos. Então, se elas continuam existindo, elas hoje talvez tenham um papel bastante distinto do papel que elas tiveram no mundo, o Brasil um pouco a reboque disso, mas no mundo nos últimos 10 ou 20 anos. Então, continuamos usando as ferramentas de marketing, só que com outro objetivo, que é o objetivo de construir valor a partir de marcas e não a partir de produtos e serviços. Altas taxas de insucesso, isso também não é novidade, elas só estão cada vez mais acirradas. A pesquisa que eu vi referente ao ano passado, nos Estados Unidos, 85% dos novos produtos lançados no mundo fracassam. Claro que você tem um conjunto de questões envolvidas nisso aí, mas é uma realidade, e nessa realidade o que fazer, né? De que maneira se destacar, de que maneira criar um tipo de adesão a novos públicos. Esse continua sendo um problema permanente. Na nossa discussão aqui, a ideia de que as marcas conseguirão suportar essa assimetria das taxas de insucesso, tentando manter alguma coisa mais sofisticada. A baixa diferenciação, de novo, acho que concordando com a primeira posição da comoditização das ofertas, a baixa diferenciação é uma característica do mundo atual, né? Então, os produtos são apenas repetições dos que já foram desenhados, só que com outra roupagem, outra perspectiva, outra maneira de se pensar, que é a discussão de marca. Então, os caminhos são, né, fundamentalmente, o conhecimento sobre os clientes. Eu preciso conhecer desesperadamente, eu peguei um pouco do painel anterior e se falou um pouco disso, né? Eu preciso conhecer os clientes, quem são esses clientes, o que eles fazem, onde eles estão, que tipo de papel, dinheiro eles estão dispostos a pagar por aquele tipo de produto ou serviço. Estar próximos a eles, e aí um sentido de construção de experiência. Uma aluna minha foi a São Paulo na semana passada e mandou várias fotos da Oscar Freire, mostrando um conjunto de novos bares, estabelecimentos, todos eles com objetivo de construção de experiência, e particularmente ela destacou um bar da Absolute, chamado Absolute Inn, que já existe em outros lugares do mundo, mas que revela essa discussão da preocupação das marcas, principalmente de marcas de produto, que foram se distanciando ainda mais dos públicos, de construir serviço. Então, por que uma marca de vodka vai ter como objetivo ter um bar, né? Essa ideia do canal não é uma ideia totalmente nova, né? A Nike vem fazendo isso há alguns anos, a Apple, inclusive o diretor da Apple foi demitido anteontem, né? O diretor de vendas, talvez por não entender muito bem essa discussão, mas o que fazer com o meu produto? Eu coloco ele num lugar comum, numa loja para competir, eu pego o meu Nike e coloco numa Centauro e, como te diz a oferta, ou crio uma experiência ímpar e um lugar de visitação para públicos como lojas da Nike Town e Adidas e Absolute Inn e lojas da Apple, virando verdadeiras mecas de turismo e as pessoas participando cada vez mais ativamente disso. Acho que essa é uma tendência interessante. Criação dessa experiência, qual é a experiência que cabe no meu negócio. Então, necessariamente, a gente precisa olhar cada um dos negócios e essas possibilidades, mas a criação de experiência é uma palavra mágica hoje, e ela tem tudo a ver com o que a gente vai complementar, que é a discussão de branding. Construção de valor.
Os 3 rankings mais importantes, o BrandZ, o ranking da Interbrand e o ranking do Brand Finance, foram publicados agora, 2, 3 semanas de 2012, reafirmando todas as características. A Apple passando a ser o maior crescimento no ranking da Interbrand, 129% de crescimento de 2011 para 2012. Só avaliação de valor, não é a discussão da marca mais, a empresa mais importante, mas a marca mais importante. Então, esse valor tem a ver com o valor que a empresa passa a ser reconhecida a partir de alguns critérios, né? Avaliação financeira, papel desempenhado no mercado, riscos do mercado em relação àquele negócio, mas também do valor em relação ao quanto nós estamos dispostos a pagar por um determinado produto ou serviço e tudo que está mostrando, tudo que a gente vê pelos mercados, a gente está disposto a pagar valores muito diferenciados por produtos que tenham funções semelhantes. Então, nesse sentido, a ideia do benefício funcional é uma ideia hoje complementar, se ela prevaleceu ao longo da primeira metade do século XX, hoje ela é complementar à discussão da construção de valor a partir de experiências, serviços, e o valor é percebido de uma outra maneira. E aí, a entrega de valor, eu preciso, enquanto empresa, pensar na entrega de valor, né? Como que eu entrego valor? Parte das experiências que a gente mencionou rapidamente fazem esse sentido, né? Eu estou entregando valor para as pessoas, a partir de... Então, a Absolut passa a entregar valor não da sua vodka, porque afinal é apenas uma vodka, como outras centenas, e eu preciso entregar valor a partir de uma outra perspectiva. Então, vou fazer um bar, vou construir festas, vou fazer outro tipo de interação. Falar um pouquinho de brand, né, só definindo, assim, separando o que é marca e o que é brand. Então, uma definição da American Market Association, que é a definição mais banal usada por todo mundo, uma ideia reducionista, né? Nome, termo, sinal, símbolo, design, combinação disso tudo que resulta numa proposta fragmentada ou integrada do que seja a marca. Então, na verdade, o que nos interessa mais... passa outra, por favor. Um conceito de branding do Acker e do Keller tem a mesma proposta. Processo estruturado que garante a melhoria contínua da entrega da promessa. Então, a marca sendo vista aí como efetivamente uma entrega de promessa, isso também não é uma novidade, embora seja incorporada recentemente aos padrões estratégicos. Eu me preocupar efetivamente em entregar a promessa, criar e entregar a promessa, e aí, desde a definição dessa promessa, qual é efetivamente a promessa que eu tenho, né? Então, quando eu pergunto isso nas empresas que eu faço consultoria, a resposta é nula, não existe resposta para essa pergunta. As pessoas, sim, efetivamente, não sabem o que prometem, né? E, efetivamente, elas estão prometendo o tempo inteiro. Elas prometem na entrega de preço, elas prometem quando contratam determinados vendedores para as suas lojas, elas prometem quando escolhem canais de distribuição, elas prometem, né? O que eu acho interessante é que elas não sabem o que prometem. E aí não sabem que estratégia ter, né? Então, até a implementação, eu só destaquei algumas palavras que eu acho que são fundamentais nessa discussão do branding, que é processo. Então, é uma coisa permanente, não vai deixar de acontecer nunca, e na medida em que se interrompe esse processo, eu perco o meu contato com essa base de consumidores. Dessa melhoria contínua, é impossível, e também eu sou cobrado disso nas aulas e na consultoria, de que a gente entregue um pacote e pronto, acabou. Há um imediatismo, né, a gente sabe, mas eu estou melhorando sistematicamente, até porque, quando se fala de reposicionamento, que é uma discussão tensa, você está mudando a promessa, né? Então, se eu estou mudando a promessa, como que eu mudo essa promessa? De que maneira eu mudo essa promessa? Então, eu tenho que identificar quais são os gaps atuais e tentar descobrir, a partir daí, o que eu posso ir dentro de uma limitação orçamentária permanente, o que eu posso reinserir nessa promessa. Definição da promessa, então eu preciso definir em qualquer plano, na comunicação, no treinamento, no preço, até a implementação nos pontos de contato, que eu acho que é uma discussão ainda muito superficial na literatura, né? Quais são, efetivamente, como mapear pontos de contato, quais são os pontos de contato que uma marca tem. A gente pode mapear dezenas de pontos de contato e, a partir daí, elencar quais são os pontos de contato efetivamente determinantes para a entrega da promessa, como é que eu estruturo isso. Então, essa é uma discussão que eu acho que é fundamental. Então, de maneira bem sintética, né, a gente poderia falar aqui muito tempo, mas o que é branding? Várias respostas, né? A personalização da organização do produto e do serviço. Então, cada vez mais as empresas buscam algum modelo de personalização, porque a personalização entregará esse é um caso clássico no Brasil, né? O sujeito que mais fez filmes de uma marca no mundo, Carlinhos Moreno, e a dificuldade do Bombril tem de substituir essa promessa que eles fizeram. Então, acho que esse cara fez 350 filmes da marca.
Bombril não consegue mais se reposicionar, né? Eles construíram uma personificação de maneira tão intensa que essa substituição não consegue mais ser modificada. A próxima é a pesquisa sobre a promessa para o consumidor. Claro, eu quero entender quem são as pessoas e quero saber o que são. Então, eu preciso pesquisar essa promessa, né? Preciso usar métodos um pouco mais sofisticados de investigação sobre o que prometer e como investigar isso, né? Então, o McDonald's faz isso de uma maneira bastante significativa, e o McDonald's continua sendo uma das 10 marcas mais valorizadas do mundo, no mundo que tem, na sua essência do fast food, uma contestação, né? Cada vez mais se fala em outros modelos de alimentação, se condena comer dessa maneira como a gente aprendeu a comer nos últimos 50 anos, mas o McDonald's continua sendo uma das 10, em todos os rankings, né, uma das 10 marcas mais valiosas do mundo, o que não deixa de ser um certo milagre, né, na entrega dessa promessa. E muita gente fala, não, mas o McDonald's vai virar um negócio verde, o McDonald's vai virar um lugar de entrega de comida saudável. Não sei como, né, porque eles entregaram promessa até hoje para nós que não eram essas promessas. Então, que outras promessas eles vão fazer? Que a gente vai sentar e comer uma alface ou uma cenoura? Acho muito complicado isso. Provavelmente é muito mais plausível que alguém reorganize esse sistema distributivo e ofereça essa promessa, e não o McDonald's, que tem contra-promessas, né, muito mais duras. Claro que as marcas são associações que aumentam ou diminuem a relação com o produto ou serviço. Então, essa é uma palavra que todos os autores de branding usam, que é associação. Todas as marcas se associam a alguma coisa, tem alguns modelos de pesquisa que falam de esquemas mentais, como que eu projeto essa ideia, técnicas projetivas. Sempre que eu consigo fazer pesquisa nas consultorias, eu tento usar a técnica projetiva, tentando descobrir por técnicas não verbais o que as pessoas falam, manifestam, pensam. Então, associações... Quais são essas associações, né? Se a gente pensar no exemplo do McDonald's, são dezenas de associações que são positivas e dezenas de associações negativas. Então, o McDonald's hoje está entregando, pela própria definição de negócio, muitas promessas negativas, né? Isso, o que não é bom, né? Tem um exemplo, pode dar um clique, maçãzinha, a associação é óbvia, né, com a Apple, o próximo clique. Então, hoje a Apple é essa empresa que mais cresceu na história da Interbrand, que é o ranking mais antigo de avaliação de valor de marca no mundo. É a marca que mais cresceu de um ano para o outro, 129%, é um crescimento estúpido, e a gente vai ter um pouco de coisas da Apple aí para frente, mas é claro que as associações que a Apple promove hoje, como... eu me lembro, né, eu vendo pela primeira vez na SPM, isso há muitos anos atrás, eu estou há 14 anos na SPM, o primeiro Mac, aquele Mac colorido, né, que saía daquele padrão convencional, e os caras instalaram de uma maneira muito legal na sala dos professores. Ainda era uma sala de professor no 3º andar e tal. E eu cheguei cedo e vi aquilo, né, falei, nossa, coisa bonita. A segunda não tem fio, né? Então era um negócio assim surpreendente, há 10 anos atrás. E aí sentei no cantinho e vi os professores entrando, e todo mundo falava a mesma coisa, né? Bonito, colorido, azul, tinha um azul e uma abóbora, eu acho. E não tinha fio, e todo mundo falava a mesma coisa. De lá para cá, a gente só vê essa entrega, e era uma coisa Mac, né? Havia um conjunto segregado de pessoas Mac. Hoje em dia, o que a Mac conseguiu fazer foi transformar essa coisa que era segregada num consumo de desejo louco, e também as filas estão aí, a gente vai ver um pouco de fila do Mac. Só de volta um pouquinho. A marca é a principal brand, é a principal fonte de conexão emocional. Então, acho que essa é a grande discussão. Estamos além da discussão funcional, além de meu computador tem uma velocidade. As pessoas adoram essa justificativa, né? Eu tenho um Mac, mas eu não sei por que eu tenho um Mac. Mas certamente não uso as funções que aquele computador teria para me oferecer. O Luciano está sempre me dando aulas sobre como melhorar o Mac, né? Meu uso, melhorar ele não, melhorar o meu uso. Mas eu tenho o Mac por outros motivos, né? Descobrir esses motivos é parte, certamente, da minha preocupação hoje. Ou seja, o que é interessante nisso é que qualquer pesquisa que você faça, eu tento convencer meus alunos desde o primeiro momento que eles entram na faculdade sobre isso, é que todas as respostas serão funcionais. Nós somos treinados para sermos funcionais e respondemos funcionalmente às questões. Quando a gente... Acho que parte da nossa tarefa é responder
e buscar respostas do emocional, né? O que nos conecta emocionalmente com essas marcas? E aí eu tive uma aula de antropologia alguns anos atrás em que um professor fez uma analogia maravilhosa, né, de um sistema totêmico, né? Ele disse, olha, as marcas são os novos sistemas totêmicos, né? A sociedade moderna ela se relaciona como as sociedades indígenas anteriores tinham outras relações totêmicas. A sociedade moderna tem uma relação totêmica com as marcas. E as tribos, né? Mafazoli fala a beça das tribos, as tribos urbanas elas se relacionam com as marcas, né? Então, olhar para essas tribos e identificar que o cara de skate anda com tênis, rifle, não sei... Por que ele faz isso? Não faço a menor ideia, né? Mas se eu tivesse interessado nisso, eu estaria preocupado. E aí, uma das marcas clássicas é a Harley-Davidson, e aí eu dedico um pouquinho dos próximos cliques à ideia da Harley-Davidson. A gente conhece bem a ideia dos passeios. Eu sempre me pergunto, quando vejo essa imagem, por que algum idiota vai tirar uma fotografia numa estrada, né? Eu fico pensando se alguém vai parar na Niterói Manilha e tirar uma fotografia. Acho que não, né? Mas a Rota 66 é outra marca emblemática no imaginário americano, né? É uma estrada que nem é usada mais, é uma estrada secundária, mas aí meu cunhado tem um cunhado que disse, não, nós vamos fazer um passeio de Harley pela Rota 66. Eu falei, então tá, vamos lá. A gente vai fazer isso de alguma maneira. Eu não ando de moto, isso é um perigo, né? Mas então, esse é o ícone, né? A gente não pode conceber uma Harley que seja pequena, para entregar pizza na nossa casa. Eu tenho um vizinho que tem uma Harley, eu sei a hora que ele chega, a hora que ele sai, a hora que ele acorda, tudo, porque a desgraçada faz um barulho incrível. Tem um filme da Harley, passou agora recentemente no Mundo S.A. No museu da Harley você tem os motores e o maluco fica ouvindo o barulho dos motores, né? Eu acho isso um negócio muito doido, né? Eu não sei andar de moto, mas eu acho que aquilo ali deve ser um negócio... E aí o barulho tentou ser patenteado, mas eles não conseguiram patentear o barulho, né? É potato. Mas eu ouço o potato lá do meu vizinho, tudo bem. E a gente pensa assim, eu sempre penso na figura que usa uma Harley, né? E certamente não é a figura do treslocado, não é a figura do Peter Fonda, né, que meu colégio me treinou num projeto meio doido para assistir Easy Rider desde criança. Não é mais aquele cara, né? Não é aquele transgressor da sociedade, é uma pessoa incorporada na sociedade que tenta se conectar emocionalmente através e se associar emocionalmente a outros fatores dessa sociedade. Então são professores, advogados, juízes, todos vestidos com casaco preto, né? Eu frequentava um bar que esses caras chegavam 10 horas da noite, sexta-feira, todos calor de 40 graus, todos vestidos de casaco preto, águias, né? Mas caveira é um negócio sensacional. A marca é algo que dirige a orientação para a experiência total, não tenha dúvida, né? Então, de novo, a história da experiência não vai estar aqui, mas eu acho que a gente dá muito pouco crédito, assim, mas eu sempre falo da Disney, né? A Disney é um modelo disso aí, né? Vai aparecer uma outra coisa, mas que eu acho que é próximo a isso, né? Então, ver um fenômeno de venda como Harry Potter, e recentemente um fenômeno de venda desse pornô feminino, né? 50 tons de cinza. 50 tons de cinza tirou a Barnes & Noble de um prejuízo, né? O negócio, eu já li também, né? Enfim, mas não, tem que ler, né? Mas isso aqui é um negócio, né, sensacional, né? As pessoas se degladiando para comprar um livro de um bruxinho, a história é simpática, e aí tem um parque temático, aí eu crio uma experiência total ao redor dessa marca. Eu ia botar a imagem deles mais velhos, mas eu achei que essa imagem é mais emblemática. Então eu tenho uma experiência total, né? Eu envolvo, então eu tenho o filme, eu conto a história, e isso é recontado nas diversas mídias, né? Por último, a ideia ou o conceito na mente do consumidor. É óbvio, e de novo, eu acho... eu falo isso sempre brincando nas minhas turmas. Eu digo que a gente é o construtor disso, né? Tem um livro que eu li lá no nosso mestrado, né, com o nosso líder, Airosa, que é um livro que até só o nome dele já é um nome super impactante, que é um livro de um sociólogo chamado Peter Berger, A Construção Social da Realidade. Coitado do Peter Berger, jamais imaginaria que eu ficaria citando ele nas aulas de branding, mas exatamente eu acho que se faz, né? A gente constrói conceitos nas cabeças das pessoas, a gente modifica a maneira como é que as pessoas veem produtos banais como uma cerveja, uma vodka. Eu tenho dado muita aula sobre cerveja, eu adoro cerveja, porque a gente está vivendo uma transformação do mercado de cerveja no Brasil inacreditável. Nós éramos consumidores de cervejas absolutamente
comoditizada, né, até 5 anos atrás, e hoje você entra em qualquer supermercado, e não estou nem falando do Pão de Açúcar ou de um mercado sofisticado, e você entra em bares de cerveja, aí outro dia você tem Deus aí, o cara olhou para a minha cara, aí trouxe Deus para mim, né, uma cerveja de R$200, aí você posso encostar em Deus, né, porque beber Deus a R$200 não dava dando, né, mas isso está ficando cada vez mais comum, né, no Brasil. Então, sim, em alguns mercados europeus, a construção de valor de marca para cerveja é uma coisa normal. No mercado brasileiro é muito recente. E eu tenho sempre falado para os meus alunos, olha, vai lá ver esse negócio acontecendo, porque e tenta tomar essas cervejas, né? Porque você faz um menu de degustação de cervejas especiais, você tira R$80 do bolso. Né? Não é para fazer churrasco, né? É uma outra. Aí eu tenho que criar experiência para tomar cerveja. Eu tenho que convencer as pessoas de que tomar cerveja é uma experiência transcendente. É só cerveja, né? Mas tem um posicionamento. Né? Tirei a ideia de produto para botar uma ideia de cidade. Amanhã vai ter uma palestra na ABA, na Associação Brasileira de Anunciantes, aqui no Rio, que vai ser uma palestra acho que vai ser bastante interessante, sobre branding de cidades e placement de cidade. Né? Não, acabou. Então, acho que quando a gente vê aquela imagem, e a gente está vendo essas coisas acontecendo em São Paulo, graças a Deus, não, porque a gente viu no Rio, né, nos últimos 400 anos, né, só o Rio impressionante, né, agora só tem São Paulo e a gente só tem alegria. Então, mostra uma imagem como aquela, aparece um conceito, uma conexão. Né? Então, qual é o objetivo? Né? E aí, fechando mesmo, passa lá. Vai lá. Então, bota. Histeria não é novo, aquela histeria dos Beatles, mas foi mal. Justin Bieber é um pouco demais, mas tudo bem. Pode passar. Lady Gaga, a gente está vendo Lady Gaga chegar, as pessoas estão na fila já não sei quantos dias, e mais, né, Justin Bieber. Passa lá. Esse cara se orgulha de ter sido o consumidor número 1, sabe lá Deus por quê, de um iPhone. Né, bota lá. Aí as filas para comprar iPhone, né? Em qualquer lugar do mundo, aqui em Nova York, a loja da Apple no Central Park, mais, né? É só um telefone, né? O cara se fantasia de Steve Jobs, e mais fila na China, as pessoas se esbofeteando na Itália e tal. Eu acho muito curioso esse tipo de coisa, né? Porque, de novo, é apenas um telefone, ou apenas uma cerveja, ou apenas uma moto. E aí o fechamento, né? Na verdade, tem muita gente falando disso hoje, eu acho que essa é a grande discussão, como transformar parte dos meus consumidores em fãs da minha marca, que estejam dispostos a brigar por ela, a passar 3, 4 dias numa fila. O que faz as pessoas fazerem isso efetivamente? O que nos faz fazer isso? Esses fãs compram mais, repetem mais a compra, então nem cogitam a hipótese de comprar, não sabe se é melhor ou pior, essa é a discussão que não interessa mais. Agregam mais valor aos produtos que estão sendo oferecidos pelaquela marca. São leais, né, num sentido muito discutível do que é a lealdade. A lealdade como consumidor não é, mas para esses grupos de consumidores bem específicos, né, comparam menos entre as marcas, porque ele já tem a marca da sua preferência. Para que ele vai comparar? Ele já sabe o que vai comprar. Então, alguém que já vai para o ponto de venda sabendo o que quer. Fazem um boca a boca positivo, né, porque fazer boca a boca é negativo, todos nós fazemos, mas positivo é difícil. Acredito mais nas promessas que a marca faz, porque eu dirijo as minhas promessas para esses grupos de consumidores insaciáveis. E aí fãs se transformam em fonte de recurso e renda para as empresas. E, enfim, obrigado, estou à disposição. Acho desculpe eu te apressar, porque a gente agora vai ver o ponto de vista do design com o professor Luciano Tardan, e a gente queria ter tempo um pouquinho para o debatedor poder debater e para as pessoas da audiência poderem fazer algumas perguntas. Bom, boa tarde. Meu nome é Luciano, eu sou designer de formação, trabalho com design e leciono também design. Ou seja, na realidade, meu interesse ele é estética e gestão do design, eu trabalho com design estratégico e ao longo da minha trajetória eu trabalhei com empresas, primeiro empresas de grande porte, etc. Tal, e até empresas pequenas, então, Vale, CSN, etc. Tal, e sempre tive uma visão muito de um design aplicado ao mundo corporativo. Só que eu vejo que esse mundo muda muito, né? Ou seja, a época que eu trabalhava para Vale do Rio Doce, voltei a trabalhar recentemente, mas
A época que eu comecei a trabalhar, a marca não se comportava... Ela não se comportava como marca, na realidade, né? Era uma empresa que não se ocupava daquilo que é necessário para você trabalhar o relacionamento com grupos de interesse que são tão distintos hoje em dia dentro da perspectiva da marca, Vale do Rio Doce, Vale, né? Então, eu trouxe aqui hoje para a discussão, eu tomei a liberdade de cortar o marketing e as outras coisas e botar a perspectiva do design, que é a única com a qual eu posso contribuir. Tá certo? Então, eu vou falar um pouco do pensamento design, que já foi citado ali pelo meu colega, né? Ou seja, o que é esse pensamento design e o que ele pode oferecer para a construção de uma marca, né? Porque, na realidade, o design ele é um intangível, né? Ou seja, quando você fala design, muita gente entende o design como o produto em si. É muito difícil até você, muitas vezes, expressar o que você faz quando faz design. Mas, na realidade, o design é um processo. É um processo gerador de uma coisa que é, sem dúvida, uma promessa. Um objeto bonito é uma promessa de felicidade. Um objeto bom de usar é uma promessa de eficácia, e etc. Então, o design ele vai lidar com isso. E o pensamento design, se para sustentabilidade você tem um triple bottom line, lá, um tripé de sustentação, o do pensamento de design, hoje em dia, associado ao universo dos negócios, é esse aqui: tecnologia, negócios e valores humanos. Esse dos valores humanos ali é uma coisa que, na origem do design, lá em meados da segunda década do século XX, ou seja, então o design ele é uma promessa do mundo moderno, né? E esse mundo moderno é um mundo de utopias. O design ele propunha uma transformação social através da produção de cultura material. Então, você trabalharia a cultura material, essa cultura material transformaria o cotidiano das pessoas e traria a elas uma consciência ampliada a respeito do consumo, uma consciência ampliada a respeito da função dos objetos e da relação com o meio, né? Obviamente, isso não deu certo. A gente vive num momento de distopias totais. Assim, pouco a gente entende dessa relação funcionalista originária do design. A gente tem uma coisa muito associada ao styling, e styling associado à cultura do consumo, que é uma cultura contemporânea, e obviamente, isso vem sendo recuperado como uma possibilidade de você dar um frescor às modelagens de negócios tradicionais que hoje encontram uma resistência muito grande até em quem as opera, né? Ou seja, você tem uma mudança, que a gente chama de mindset, né? Ou seja, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude em relação às pessoas de negócios, e isso a gente vê refletido no mercado. Por favor. Né? Então, hoje, o que é esse cenário no qual esse pensamento do design ele passa a florescer muito mais, né? É um cenário onde os negócios eles começam a ser modelados a partir de perspectivas também contemporâneas, ou seja, eles exigem uma discussão que caminha, muitas vezes, num duplo sentido, de uma ideia original convergindo para um reconhecimento do universo no qual essas ideias vão operar. Então, eu trabalho trazendo um entendimento das demandas, dos desejos e das necessidades das pessoas e tentando achar um ponto de convergência, um ponto de síntese com aquilo que eu trago como uma ideia original, ou seja, uma ideia, né, um intangível, né? E eu conduzo isso, como é o caso ali, por exemplo, da Lonely Planet, e muitas vezes eu modelo negócios que crescem e que passam desse momento original, e original é uma palavra que todo designer persegue, porque original significa, ao mesmo tempo, reconhecer de onde vem e nunca ter sido visto lá. Então, acho que é uma síntese um pouco do que é a ideia do design, ou seja, uma coisa que se explica pela sua inserção no mundo, mas, por outro lado, ele traz um dado de novo para essa utilização. Então, o design ele é talhado para buscar isso, de certa forma, quando é bem talhado, né? Então, aqui você vê, é um depoimento de um cara que criou um aplicativo para o Google, que criou o Google+, que é uma forma de você associar as suas redes de relacionamento por determinadas afinidades, agrupando, né, que obviamente gera uma eficácia maior na hora de você popularizar um conteúdo, etc. E tal, e que ele reclama que ele está saindo do Google, isso ele posta no blog dele, dizendo que ele vai trabalhar no Facebook, porque o Google é uma empresa de engenheiros, né? Então você vê como que uma empresa ela tem dificuldade de se manter ativa e ela cristaliza determinadas práticas, perdendo aquele momento que é o momento do levante, e depois da revolução instaurada, ela instala uma nova prática, essa nova prática passa a não atender mais a essa nova geração que cada vez mais procura insaciavelmente uma experiência inovadora, transformadora, etc. Tal, né?
Então, onde é que esse design ele floresce, né? Que é o universo no qual essas marcas são criadas, como o Google, por exemplo. Eu tenho, de um lado, um homem de negócios, um administrador, que ele é um cara talhado para a tomada de decisão e que ele é impelido a inovar, ele é impelido a criar. E a gente entende que não existe um mundo perfeito onde as pessoas busquem apenas a inovação, as pessoas buscam, por um lado, a confiabilidade da entrega, por outro lado, a validação de novas práticas. A validação de novas práticas é a inovação, né? Então, a marca ela é praticamente uma coisa que se mantém como um ponto, uma casa sempre vazia, né, numa perspectiva mais ampla. Assim, o que é essa casa vazia? É sempre uma eterna promessa que se renova, né, e que não se encerra no consumo de um objeto. Né? Ou seja, eu consumo esse objeto, mas a promessa da marca ela segue. É aquela história do lance dos dados. Né? O lance dos dados, acaso persegue. Por outro lado, um designer ele é um cara talhado, treinado para criar coisas novas. Eu desloco, então, essa coisa do talhado para o treinado, porque isso implica, num determinado momento, na gente entender que isso é uma questão de treinamento. Né? Um homem de negócio ele é treinado para tomar decisão, um designer ele é treinado para pensar fora da caixa, teoricamente falando. Então, significa que eu posso assumir uma perspectiva de design na condução do meu negócio, na condução da minha marca. Então, quando uma marca, ou quando uma empresa assume uma cultura de design, ela assume uma cultura de transformação constante. Porque ela assume uma cultura que avança por prototipagem, teste, inovação, prototipagem, teste, questionamento, e sempre baseando o seu start naquele ponto que eu falei, ou seja, do entendimento nas técnicas de prospecção, de etnográficos e de pesquisa qualitativa, de inserção, de empatia com os públicos com os quais vai se relacionar, e, por outro lado, buscando pensamentos originais que possam, de alguma forma, gerar novas formas de condução para os seus negócios e para os seus produtos. Né? Pode abrir esse slide todo, para eu ser mais rápido? Então, olha só, o design ele avança em expressividade, né? Ou seja, você tem uma coisa do design de serviço, o design estratégico, o design de experiência, o design emocional. Ou seja, é um termo difícil de ser assimilado pela sua própria indeterminância. Ou seja, o design ele lida com o indeterminado. Tá certo? Então, o que é o indeterminado? É aquele campo onde se dá a experimentação. E isso entra sempre em conflito com o universo dos negócios, digamos assim, porque na experimentação você tem que assumir o risco da falha, né? Ou seja, então é do processo de design o risco da falha. E o risco da falha é o que muitas vezes coloca no discurso a ideia da inovação, mas impede a prática. Então o designer ele é muitas vezes acionado porque no pensamento de design você faz a prototipagem e, fazendo a prototipagem, você consegue controlar o dano do teste. Né? Então, você consegue ir introduzindo na marca transformações sem tirar ela do seu curso. Né? Então, ele é uma ferramenta extremamente eficaz para isso. Do ponto de vista de experiência e emoção, dá para explicar, por exemplo, como que o design, por não ser uma coisa que tem um campo próprio definido, vai buscar uma associação constante com diversos outros campos de conhecimento e ciência, no caso da psicologia, da neurociência, etc., tal, que vão cada vez mais trazer alguns dados mais assertivos para aquelas inferências que as pesquisas etnográficas, para as pesquisas de netnografia, etc., tal, podem dar a respeito do comportamento das pessoas. Né? O que floresce na questão do design, essencialmente, é um retorno a uma centralidade na questão humana. Isso se deu muito fortemente durante um determinado período, foi recuperado nas décadas de 50, 60, né? Então, na década de 50, meados da década de 50 até o final dos anos 60, 68, você teve uma recuperação da centralidade do humano dentro do design. Obviamente, isso foi engolido por uma dinâmica do consumo, então a funcionalidade que traria essa centralidade humana tentava resgatar todos esses valores que hoje estão em voga, e talvez essa ideologia, que é a única ideologia capaz de unir todo mundo, que é a questão do ambientalismo, etc., tal, que é uma coisa que está por trás de um design ligado à sustentabilidade, né? E isso, obviamente, não deu certo, mas isso está sendo recuperado. Né? Está sendo recuperado porque começa a se entender que existe uma necessidade quase que vital para as corporações de se reinventar a partir da sua capacidade produtiva, que é baseada em pessoas e em conhecimento. Né? Então, aquele gráfico que até você mostra, por onde se entra. Geralmente, os teóricos da área de design vão dizer que toda vez que você não entra pela desejabilidade, você
obviamente, vai ter que se apoiar num volume muito maior de adequações para que aquilo seja aplicável. Então, se você vem pela praticabilidade técnica, isso é bom para diferenciar o que é uma inovação em design e o que é uma inovação tecnológica, por exemplo. Né? Então, o design ele não lida com o desenvolvimento de inovação tecnológica. Ele pode demandar uma inovação tecnológica, mas ele não lida essencialmente com isso. Então, a centralidade no mando é uma centralidade na estética, é uma centralidade na usabilidade, entendeu? No entendimento e na construção do social. Tá? As técnicas são projetivas. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de um brainstorm desconstrutivo. Eu solto o carro lá e as pessoas vão botando post-it em tudo que elas veem de defeito. Né? Ao fazer isso, você está colocando ali os maiores especialistas sobre aquele produto, que são os usuários. Ou seja, então você pergunta a crianças, idosos, mulheres, gordos, magros, todas aquelas pessoas que são os maiores especialistas sobre as suas vidas. Essa é a melhor forma de você entrar na vida das pessoas. E, obviamente, daí você tem que sintetizar algumas propostas. Muitas vezes as indústrias, na sua dificuldade de transitar do entendimento do problema, que é a primeira parte da concepção de um projeto de design, para dentro do sistema produtivo, ela envolve na criação de protótipos, carros conceitos, produtos conceituais. Esse é um produto conceitual de um designer australiano feito em 99 para a Ford. Se você olhar esse produto, ele não está em nada associado à tecnologia. A estética dele é retrô, ele mais lembra um Trabant, que é um carro do leste europeu, completamente funcionalista para o leste europeu, mas disfuncional para os nossos padrões estéticos. Ele traz ali essa concepção das portas abrindo de forma espelhada, que é uma concepção já antiga para essa época, porque foi um primeiro protótipo de um carro como esse, foi feito na década de 40. A mala ela abre como uma gaveta, então você não tem que abrir tampa nenhuma, ela abre, você coloca as coisas. 1000 problemas podemos indicar, não vai caber na minha garagem, eu não posso estacionar entre um e outro, ou seja, é um carro conceito. Mas quem nunca imaginou virar o banco para poder sair do carro? É uma questão óbvia. Ou seja, e é engraçado o seguinte, que quando você começa a investigar livremente o problema, você se aproxima da atitude de uma criança. Né? E o design ele deveria ser ensinado na infância, como era ensinado na Inglaterra nas décadas de 60, 50, para as crianças, porque é onde você começa a pensar a solução de problemas e o desenvolvimento de proposições. Porque o design ele não está associado só ao desenvolvimento, ou à solução de problemas, ele está na formulação de proposições de transformação. Né? E esse pode passar, por favor? Né? Esse conceito, você vê como ele é difícil de ser incorporado, porque ele envolve risco, ele permanece como um conceito ainda em 2011, que esse é um carro conceito da BMW de 2011. Tá? E aí, só para corroborar aquilo que o Bosch falou, né? Você pode passar, por favor? A BMW, que é uma das empresas tidas, se você entrar na Fast Company, você vê que é uma das empresas mais inovadoras do ponto de vista de design, que mais investe, etc. Tal, ela não está mais preocupada com o carro. Né? Inclusive, eles lançaram um slogan que eu achei genial, né? Que prazer é a prova de futuro. Ou seja, então, é muito bom isso, porque todo mundo associa o carro alemão, o italiano principalmente, a um carro de qualidade técnica, tecnológica. E os caras estão falando de emoção o tempo inteiro. Eu acho isso muito interessante, porque isso vai fazer com que os caras comecem a investir em incubadoras tecnológicas. Isso também é uma forma de você conseguir investir em inovação sem comprometer a entrega daquele produto no qual você está baseado. Né? Pode seguir. Então, esse conceito é um conceito que é muito debatido nos espaços em que o design é discutido, que é o que é um problema complexo. Qualquer gestor de empresa lida com problemas complexos. Ora, hoje foi falado aqui sobre essa questão das competências, etc. e tal, do turnover. Bom, mas quando o turnover é positivo, quando o turnover é negativo? Quando eu incorporo no modelo do meu negócio o turnover? Bom, se eu não sou uma mega empresa, eu não sou um objeto de desejo dessas pessoas, eu sei que eu sou passagem. Então, o turnover está no meu modelo de negócio. Isso é o que o Master fala lá quando ele vai discutir a questão das empresas profissionais liberais, etc. e tal, que são essencialmente as empresas de design. Ou seja, então, se eu quero ter bons designs, eu tenho que ser grande, tem que ser pequeno, está relacionado à lucratividade ou não. Então, olhar o problema como um problema complexo é muito importante. Tá? Ou seja, é um problema que é difícil e ele é escorregadio. E a gente tende a cristalizar, como eu falei antigamente. Pode passar. Isso aqui é mais ou menos um diagrama para entender uma das coisas que são fundamentais para a questão do comportamento das marcas ao usar o design.
né? Então eu tenho aqui os estímulos de design, que aqui talvez esteja ruim para ler, mas é forma, produto, ambiente, embalagem. Então o design ele é reconhecido pela criação das interfaces das marcas. O que é interface? São pontos de contato. Então eu tenho a vitrine, eu tenho a embalagem, eu tenho o próprio produto em si, ou a forma dele, que é, digamos assim, a essência primeira de um contato físico, de um universo físico, a materialidade e o valor de ambiência dos materiais, que vão fazer com que eu me insira no ambiente da marca, o conceito dela. Isso passa por um mecanismo de percepção, ou seja, que é processada aquela informação. Essa informação, geralmente, ela é conduzida com uma orientação a partir do contexto social, cultural e situacional. Ora, é ali que está a essência da estandardização, que é o caminho da comoditização. Ou seja, então eu faço o standard porque ele é baseado em dados confiáveis, ou, digamos assim, intencionalmente tidos como confiáveis, né? Então eu tento criar padrões de consumo, modelos, fórmulas que possam me dar um grau de assertividade grande para os meus investimentos. Ora, eu ainda não consigo, com isso, vencer os crivos individuais. E os crivos individuais, as marcas começam a fazer a partir do momento que elas começam a inserir o sujeito no objeto. Então, a customização, por exemplo, é uma forma de se fazer isso. Então, eu te entrego um produto que ele não é acabado na entrega, mas ele é acabado no uso e na apropriação. Isso já passa a fazer parte do processo de produção. Se passa a fazer parte do processo de produção, desenvolver o produto é desenvolver o processo. Então é curioso, porque ao mesmo tempo que eu falo, estou falando de design thinking, ok, mas isso também é engenharia simultânea na engenharia. Então, se você vai estudar engenharia simultânea, onde se desenvolve processo e produto ao mesmo tempo, o caso da Nissan, etc. e tal, você vai ver que isso é uma demanda do contemporâneo, ou seja, isso é uma demanda de hoje, e que vai achar diversos nomes e diversas soluções em diferentes arenas de discussão. E que vai gerar as resultantes psicológicas, emocionais, que é o que ele falou, o que é um benefício emocional para um cara que não corre comprar um produto destinado à corrida, o que é digamos, um benefício de autoexpressão para um cara que efetivamente corre, etc. e tal. E resposta comportamental em termos de interação, experiência e responsabilidade do negócio. Isso é só um diagrama para eu mostrar onde é que o pensamento de design pode ser mais rico, né? Todo mundo se preocupa muito com o desenvolvimento de novos produtos. O lugar onde o design é melhor capitalizado é no desenvolvimento de novos conceitos. E eu acho que a sobrevivência da marca está na sua capacidade de retornar à sua essência e desenvolver um novo conceito a partir dela. Então, a marca ela se constitui pela formulação de uma essência que possa ser perceptível, mas a qual eu recorro toda vez que eu quero dar uma sobrevida a ela ou criar um novo caminho para ela. Então, eu tenho uma série de fatores de influência, pontos de entrada como a geração de ideias, que é aquela ideia que entra por um caminho, ou a identificação de oportunidade, que entra na avaliação do ambiente onde eu vou trabalhar, que vai gerar uma formulação de um conceito, e esse conceito vai orientar o desenvolvimento de novos produtos, de novos processos. Esse aqui é um exemplo típico, você da Herman Miller, do conceito de cradle to cradle. Então, cradle to cradle, que é do berço ao berço, é um conceito originador de produtos, marcas e processos. Então, eu falo, eu vou fazer um produto que, ao final do descarte, ele seja reincorporado como a matéria-prima para o desenvolvimento de um novo produto sem o downgrade, ou seja, sem que ele seja descartado. Ou seja, eu não estou retardando o descarte, eu estou fechando o ciclo. Aí eu fecho o ciclo. Então, isso é uma mudança de comportamento. Eu tenho que desenhar um novo produto, mas a partir de um novo processo, e etc, etc. Tal. Então, ali o design é muito rico. Produtos são sobre ideias, não são sobre objetos. Então, isso é muito interessante, porque muita gente olha determinados produtos, como se fossem a evolução de produtos anteriores. Isso aí como a evolução do rádio de pilha, ou a evolução do Walkman, etc, etc e tal, desde o primeiro transistor, que foi o que fez a camisa aumentar o tamanho do bolso, né? Pode passar. Mas ele é mais do que isso, ele é uma síntese de uma outra percepção, uma percepção mais abrangente. Pode passar, por favor. Né? Aqui eu tenho dois produtos. Esse produto do lado de cá é daquela indústria que eu falei, que sobreviveu da década de 50 a 60. Esse é da Braun, é um produto alemão. Aquilo ali é o primeiro iPod, tá certo? É um rádio. Tá? Então, o designer,
Esse é o Dieter Hahn, que é um designer alemão, que fez isso aqui. Isso é uma empresa alemã que está associada a essa escola de UME, que fechou em 68, quando ela ia ser estatizada. Então eles disseram, não, do governo não vai ser, fecharam a escola. E ali, porque o alemão tem medo do governo. E tem motivo para isso. Então, quando você olha a interface, você vê, ele recupera uma essência, mas te entrega aquilo de outra forma. Certo? Então, é muito interessante você ver como que a marca ela é intangível nesse sentido, porque ela sobrevive na forma e na alusão da forma. Certo? Ou seja, então, isso morre na memória das pessoas e renasce na memória das pessoas. Isso é muito interessante. Pode passar. E essa é a marca que está por trás do desenvolvimento de toda uma categoria de produtos e serviços integrados. Então, quem compra um iPod, compra o iTunes, liga isso ao comércio de música no formato digital e engendra todo um processo. Agora, para fazer isso aí, em vez de ficar olhando como eu evoluo de um MP3 player para outro, eu tenho que olhar como que as pessoas aproveitam ou curtem a música. Ou seja, então eu vou olhar o comportamento das pessoas relacionado ao consumo de música. E consumo não é apropriação, consumo é consumo. Eu posso baixar uma música digital sem pagar, eu não comprei e consumi. Né? Aí eu vou fazer um mecanismo de segurança para que as pessoas não baixem, não troquem playlist, etc. e tal. Né? Ou seja, então eu tenho como fazer isso é uma forma diferente, agora eu preciso mudar, eu preciso olhar para um outro ambiente. E só para fechar, você pode passar, por favor? Né? Eu tinha não, acho que não precisa passar, não. É simplesmente isso. É você abstrair o problema de design. Ou seja, quando você abstrai o problema de design, quando você o torna intangível, você avança na ideia. Então, você não está preso à materialidade dos produtos. A marca ela é isso, ela não é uma coisa presa à materialidade dos produtos. Ela se expressa na materialidade dos produtos ou na característica dos serviços que ela oferece. Mas ela não se resume a isso. Então, você pode pegar uma marca e usá-la como uma forma geradora de novos produtos, novos processos. Mas, para isso, você não pode nunca se referenciar ao efeito. Você tem que ir para as causas, e a causa é conceitual, por isso intangível. Então, acho que o design ele pode ajudar dessa forma. Bom, é bom quando fica com gosto de quero mais. Eu vou chamar o debatedor rapidinho para 2 minutos. E, olha, o Rezende está dizendo que não. Então, Felipe, eu vou te pedir para fazer uma questão para os dois, ou enfim. Não dá para inovar com o relógio ainda. Pelo menos não no controle do tempo. Aliás, essa é uma questão interessante, porque o tempo é o mesmo, apesar de ser ampulheta, de ser relógio digital, de ponteiro. E eu fiz algumas anotações e vou tentar ser o mais breve possível nelas. Eu acho que nas 2 apresentações, enfim, é muito difícil, na verdade, falar depois do Tardan e do Bosque. São 2 colegas que sempre trazem apresentações muito instigantes, motivadoras e tal, e eu não trouxe slide nenhum, eu vou falar aqui só no microfone mesmo. Eu espero também que Tardan e Bosque se aproximem mais lá do PPGA da Unigran Rio, apareçam mais. Enfim, acho que tem muita coisa para a gente trabalhar juntos, não só na área de marketing, como também na área de gestão de conhecimento e até mesmo, por que não, nas áreas mais estratégicas, não é, José? Mas, enfim, eu acho que tem um ponto crítico aqui nas 2 apresentações, né, que é, enfim, eu como um bom estruturalista, ou tentativa estruturalista, trago algumas dualidades aqui, né? Customização ou massificação, né? Originalidade ou comoditização, novo ou velho. Quando eu vi aquela imagem lá do Brown e do iPod, essa novo e velho, massa, enfim, veio à minha mente. E aí eu trago assim também outros produtos, Bombril, Gillette, Coca-Cola, deixaram de ser marcas para ser genéricos, não sei. E ao mesmo tempo isso também não trouxe valor para aqueles produtos. Então é uma questão também, né? Até que medida eu quero efetivamente controlar a participação do meu produto, digamos assim, da minha marca na sociedade, eu não quero simplesmente transformar ele como objeto da sociedade. Talvez seja o sonho, né, do gerente de marketing. E aí também pensei que talvez a gente tivesse categorias distintas. Produtos que serem comoditizados não é problema, como Bombril, e até por isso se transformam em produtos que nos trazem à mente tudo é Bombril, não é? Não existe lã de aço. Alguém conhece lã de aço? Eu não conheço nenhuma, eu conheço Bombril. Eu não sei nem se é Bombril. A Bombril continua no mercado, agora não é mais da mesma marca, né? Tem um brasileiro que comprou várias marcas, ele comprou a marca Bombril também e relançou o produto, porque é fácil lançar o Bombril. Porque a marca é o produto, talvez. Enfim, um branding está aí, né? E o que mais eu coloquei aqui? Assim,
Nessa medida, eu também fiquei pensando entre local e global, que é uma outra dualidade, que obviamente vocês não tinha como trazer tudo aqui em meia hora, né, 15 minutos para cada um, e aí eu trago essa discussão aqui para vocês, para passar para vocês, né? Como é que a gente localiza local e global nessa discussão? Eu não sei se sento no sofá da Hebe. A gente senta aqui, né? Também não sei se vocês já pensaram a respeito disso, portanto, mas o meu papel aqui era fazer perguntas capciosas, de forma que eu trago logo essa, local global. Bosco primeiro? Bom, em marca eu acho que é global. Você não tem, se você pega o ranking de maneira objetiva, né, e estruturada, o ranking de valor das marcas, 85% das marcas, das 100 marcas mais valiosas do mundo são americanas. Eu faço um comparativo entre as marcas locais, e você falou de categoria é um assunto que mexe profundamente com o que eu penso hoje, né? Quer dizer, entender a categoria e tal. Curiosamente, nenhuma das 10 marcas mais valiosas do Brasil tem a ver com as 10 marcas, em categoria, as 10 marcas mais valiosas da Interbrand. Por exemplo, nossa marca mais valiosa é Itaú. Na sequência, você tem 4 bancos mais valiosos. Você não tem nenhuma marca de ativo financeiro como marca mais valiosa do mundo. Acho que a primeira é o Citigroup, no 15º lugar. E aqui você tem 5 marcas de grandes bancos, inclusive o Banco do Brasil. Estou falando isso porque, claro, que o Banco do Brasil, né, presta detestáveis serviços. Como é que a pessoa pode gostar do Banco do Brasil? Eu sou cliente do Banco do Brasil. E aí... cerveja, você também não tem nenhuma cerveja entre as 10 marcas mais importantes do mundo. No Brasil você tem. A gente tem um capitalismo diferente aqui. Então eu acho que as marcas globais elas prevalecem na maior parte das categorias fundamentais. No ranking da Interbrand não tem nenhuma marca brasileira. No da Millward Brown tem a Petrobras, mas é uma commodity, né? Então eu acho que as marcas, valor de marca nesse sentido que a gente colocou aqui, você tem a ideia das marcas globais de maneira muito definitiva, e localmente você vai ter como Havaianas, algumas marcas que são realmente apaixonantes, e adoro Havaianas, construir um valor do nada, né, de um pedaço de borracha, eu acho legal. Na discussão de Bombril, e você falou de marca notória, Bombril é uma marca difícil, porque a categoria acabou, né? Para que as pessoas têm Bombril em casa? Então, né? As pessoas têm panela de Tefal. Então, produto substituto lá no Porter, né? Então, acho que não. Mas acho que é global. Acho que o local vai surgir de maneira muito tópica. O Tardan discute muito bem isso aí. De maneira muito tópica nas nossas novas tribos aí que estão ressurgindo. Mas é muito específico, na minha opinião, muito específico. Bom, eu não havia pensado nada a respeito disso, então eu vou falar exatamente o que eu acho agora. Então, assim, que é o seguinte, eu acho que o futuro é diferenciação, se a diferenciação é diversidade, então se a diversidade é o espaço do local. A questão é que existem determinadas categorias de produtos, principalmente produtos mais do que serviços, que elas são mundiais, elas são globais, e ponto. Então são coisas que podem ainda usufruir daquela ideia do one size fits all, ou seja, um para todo mundo, certo? Mas aí elas têm o árduo trabalho de se fazerem locais quando é necessário ou se manterem estrangeiras quando necessário. Então, por exemplo, hoje para uma Volkswagen vender um carro importado no Brasil é complicado, porque ela é uma marca nacional, mas ela nunca foi nacional. Tá certo? Então, essa discussão ela não pode ser uma discussão para avaliar todas as categorias, como ela também não pode ser uma discussão para avaliar todas as situações. A questão é, você precisa das duas coisas. Então, porque as suas relações de afiliação, seus campos afetivos, eles são variados dependendo do tipo de consumo no qual você se encontra. Então, por exemplo, vai ter momentos em que eu quero uma coisa daqui. Tem momentos que eu quero uma coisa daqui com cara daqui. Tem momentos que eu quero uma coisa de lá com cara de lá. E eu não quero que o McDonald's venda açaí. Você está entendendo? Então, a questão é que não existe também uma teoria que trate de tudo. Eu acho que existe
quanto mais genérico e abstrato for o pensamento, mais fácil a gente consegue abarcar um maior número de situações. Mas eu acho que o futuro é da diversidade. Acho que mais do que global ou local. Infelizmente, o nosso tempo foi cortado. Queria agradecer. Na verdade, nós ultrapassamos o tempo. Queria agradecer, então, mais uma vez, o Luciano Tardão, o Marcelo Bosco, da SPM, e o Felipe.